E esse mantra poderoso, e esse mantra poderoso nos mostra que uma situação de aflição visualize a solução do que quer e você alcançará. Gratidão a todos pela oportunidade que foi me dada. Oportunidade essa que veio pelo convite do Renato. Convite esse em 13 de fevereiro de 2024. Eu estava em pneumonia, prestes a fazer uma cirurgia, e eu e minha esposa passamos muito tempo, horas, colocando esse mantra em nossa mente. E hoje eu, ela e minha filha, graças a Deus, estamos muito bem. Obrigado a todos e que Deus os acompanhe. Hoje a noite reserva grandes emoções, porque você já arrancou lágrimas da gente nesse início de noite. Eu vou pedir agora para o Paulo Taba, que é um dos fundadores do Instituto, para estar fazendo o agradecimento a você, Denilson. Paulinho, por favor. Boa noite a todos que ainda não cumprimentei, né? Falar sobre Edevilson é uma coisa assim que me deixa muito contagioso, assim, porque o cara é o cara do bem. Quando eu conheci ele, não faz muito tempo, né? Fomos pegando uma amizade mais profunda, aí eu senti a energia positiva que esse rapaz tem. E conheci também os obstáculos que ele passou durante o tempo com a sua filha, né? Que Deus o tenha em bom lugar, como sempre. E conhecendo um pouco de você, Edmilson, só tem que chegar e falar, olha, você é um cara do bem, bicho. A gente participa de muitos eventos juntos, estamos sempre um ajudando o outro, dando as mãos. Para quê? Para a gente possa caminhar no mundo bem melhor, certo? Sim. Agora vamos supor, teu nome, Edmilson da Mata. Mas você não mata nem mosquito, não mata nada, bicho. Você é muito bom. Você é um exemplo de ser humano. Está na realidade, você sempre está guardado aqui no meu coração. Forte abraço para você e tudo de bom. Gratidão, Paulo. Gratidão. Gratidão a todos, né? Essa é minha casa. Já falei isso para o Renato, falei para todos vocês. Fico muito feliz. Agora é Obrigado. com você, Carol. Denilson, gratidão, viu, por ter aceitado aí o nosso desafio. Você vai ver que a Carol, o nosso desafio não, o nosso convite, que é isso, que desafio. Você vai ver que a Carol tem uma história muito parecida com a sua, né? E eu tenho certeza que ela vai trazer também muita paz para nós, né? Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme estar te recebendo aqui na nossa egrégora. A palavra é toda tua, por favor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente, primeiro ao Marcos, que me indicou, e a Júlia. Um beijo grande na Júlia. Recebi essa vibração, recebo, agradeço, né, que chega até mim através de vocês. É uma alegria poder conhecer pessoas que em cumplicidade com o nosso propósito, né, consegue transmutar as situações desafiadoras. Vou me apresentar um pouquinho, contar um pouquinho, e aí, assim, Renato, vocês podem também parar e me perguntar, é uma conversa, né, um bate-papo. Isso. Eu quero que você não se preocupe com o chat, tá? Eu vou acompanhando e se tiver que te falar alguma coisa de lá, eu te falo. E no decorrer do teu bate-papo, os amigos vão levantando as mãos para ou te fazer alguma pergunta ou dar algum testemunho, enfim. E você também não se preocupe com as mãozinhas que eu vou ordenando e vou te falando, olha, Carol, agora fulano vai falar com você, enfim. Então, fique à vontade, você está em casa, é um bate-papo entre amigos. Amém. Obrigada.
Meu nome é Carolina, eu sou de Uberlândia, eu tenho 44 anos, sou mãe de 3 filhos, a Ana Júlia tem 19 anos, o Pedroca, de 17, e a Giovana, de 14. Os 3 filhos, sou geógrafa de formação, né? Trabalhava com licenciamento ambiental num órgão público, o Supran, quando eu tive o Pedroca. E ele nasceu bem e se desenvolveu bem até o primeiro ano de vida. A gente mora numa cidade mineira chamada Uberlândia, que tem uns 900 mil habitantes, mas considerada metrópole porque passa todas as rodovias do Brasil. Então, é uma cidade que, economicamente, é uma cidade logística, de indústria e comércio, sabe? Então, minha família também é daqui. E o Pedroca, meu filho do meio, né, que nasceu super bem, quando ele estava com quase um ano, ele começou a dormir muito, ficar muito quieto, e a bisavó dele que observou esses sintomas, e a gente notou que realmente ele estava muito quietinho para a idade dele, ele já estava quase engatinhando, quando a gente foi atrás da pediatra, que nos indicou uma neurologista, e começou uma peregrinação ali de suspeito, o que é que podia ser, porque ele nasceu super bem, ele não teve nada assim, aparentemente nenhuma febre alta, né? Ele ficava febril, mas depois, aí a gente fez muitos exames, foram várias referências de médicos do Brasil, e quando ele estava com 1 ano e 6 meses, uma médica daqui de Uberlândia fechou o diagnóstico dele numa síndrome genética muito rara, chamada Aicardi-Goutieres. E o Pedro ia fazer 2 anos, ele já estava fazendo fisioterapia, porque ele começou a perder os movimentos, o tônus muscular, que a gente chama, né? Foi ficando mais cansado. E foi terrível, que a médica disse que era uma síndrome rara, muito rara, uma síndrome genética, e que a expectativa de vida era muito baixa. E tudo de ruim, assim, que tinha, ela me falou. E aí a gente chegou em casa, e eu lembro de eu colocar ele no sofá e falar: Pedroca, agora é nós dois, a gente tem que confiar que a gente vai estar junto. Você pediu para estar aqui, e eu fui para a internet, descobri um geneticista da Inglaterra que estava estudando essa síndrome, que ela achou um artigo de 5 linhas em inglês, porque não tinha muito estudo dessa doença, chamada Aicardi-Goutieres. E aí eu mandei um e-mail para o geneticista da Inglaterra, e ele me respondeu, e eu falei que eu era brasileira, do Google Tradutor, porque eu não tinha domínio de inglês. E ele disse que ia ter uma conferência dessa síndrome, que existiam catalogadas 17 famílias, e que realmente, pelos exames que o Pedro fez, que davam todos normais, mas ele tinha características, né, da síndrome por ser desencadeada depois, febre baixa, e que ia ter daqui uns 6 meses naquele ano, né, que foi em 2008, uma conferência lá nos Estados Unidos. E aí a gente se organizou, que eu falei pro meu, né, pro pai do Pedro, que na época a gente estava junto, que a gente tinha que ir nesse lugar para o Pedro entrar nos estudos e ver realmente se tinha essa síndrome, né? E aí a gente foi, com muita dificuldade, com muita luta, a gente conseguiu levar o Pedro, ele fez o exame genético, depois aí a gente veio embora, eles mandaram um relatório que o Pedro realmente tinha uma mutação do gene, mas lá no dia da reunião eu vi algumas pessoas, umas crianças mais velhas que o Pedro, já fiquei mais tranquila, porque falaram que ele ia viver só até 2 anos, e ele estava fazendo 2 anos. Mas aí eu perguntei pro geneticista, né? Na época era Orkut, eu perguntei no Orkut se tinha alguma tradutora que podia nos ajudar, e foi uma brasileira que morava lá, e ela traduziu o evento. Aí eu pedi para ela me ajudar a conversar com o geneticista sobre como que era, né, os próximos passos. E aí o geneticista falou que a gente tinha levado mais informações do que eles poderiam nos dar, né? Que eles estavam catalogando a síndrome, que era muito rara, que era muito difícil, e que eles estavam caracterizando. Então, o Pedro ia ser mais. A gente levou mais informações do que ele podia me falar, que era um mistério. E aí, na volta, eu olhei para o Pedro e falei: Pedro, agora ficou mais difícil, porque a gente foi na fonte, né? E não tem nada que fazer.
Aí eu entrei no curso de fisioterapia para entender os exames dele, para poder ajudá-lo melhor, entender melhor o que se passava nessa síndrome, que não tinha biblioteca sobre o assunto, não tinha estudo, né, acadêmico sobre o assunto. E ele fazia musicoterapia, ecoterapia, fisioterapia, tudo que terminava com I, ele fazia. E, e ele muito atento, eu notei que os olhos dele eram muito espertos, então a gente fez alguns acordos, assim, eu conversava muito com ele. É uma leucodistrofia, tem a ver com a substância branca do cérebro, né? Então essas conexões elas vão ficando mais lentas. Então eu enchia ele de estímulo. A gente parava no sinal e eu falava: a hora que o sinal ficar verde é que eu vou. E aí ele ficava assustado porque os carros começavam a buzinar e eu falava: eu não vou enquanto você não fizer um sinal, um barulho, qualquer coisa. E aí ele ficava apavorado, né? Assim, pensando que eu vou ter que me virar. Mas o tempo inteiro eu tentava estimulá-lo, sempre acreditei muito nos olhos do Pedro. O Pedro ele tinha um olhar muito atento, uma perspectiva, uma percepção muito aguçada, né? E eu sempre falava para ele: você é muito inteligente, eu acredito em você, eu confio em você. Fique aqui, que a gente vai descobrir esse mundo juntos. E é um mundo que se abre quando a gente descobre que tem um filho com uma deficiência. É uma quebra de paradigmas muito grande. Primeiro que a gente tem um filho, a gente planeja, né? Toda uma história com ele. E aí parece que você arrumou uma mala para uma viagem e desceu em outro lugar. Você arrumou uma mala para o frio e foi descer lá no Saara, assim. Aí fala, mas não é aqui que eu combinei de descer. E aí falar, não, é aqui mesmo. E aí você tem que se adaptar, né? Cortar as roupas de frio para se você for para um lugar de 50 graus. Foi isso que eu senti, né? Essa metáfora. Me adaptar. E me deparei com um contexto de uma história da pessoa com deficiência no Brasil muito triste, uma história de estigmas, de preconceitos, uma luta constante. Quando eu era criança, eu lembro que eu visitava uma família, com a minha família, e tinha um rapaz que ficava sempre no quarto, e eu falava para minha mãe, a mulher fazia café, ela falava, o fulano, eu vou levar o café para ele. E eu falava, mãe, por que que aquele moço, que eu era pequena, eu sempre gostava de ir no banheiro das casas que a minha mãe ia, nas visitas, que eu gostava de andar, conhecer as casas. E aí eu falava para minha irmã, para a gente ir, eu falava, por que que aquele moço só fica no quarto e tal, né, adulto? E aí minha mãe falava assim, porque ele tinha um problema, porque ele tinha um problema. E aí eu cresci com isso. Quando me falaram que o Pedro tinha uma síndrome grave, que ele ia ter uma deficiência grave, que ele ia viver pouco, eu lembrei desse moço. E aí eu contei essa história pro Pedro, né? E o Pedro muito pequenininho, aí o Pedro só ficava me olhando. E eu falei, filho, você nunca vai ficar no quarto. A gente vai pro mundo, a gente vai descobrir o que que tem para fazer nesse mundo para porque se a gente não se encaixa no mundo, a gente nasceu para criar um novo mundo, então a gente vai lutar. Eu lembro que eu levava ele, tinha uma agenda assim de atleta, era físio, era fono, terapia, muita atividade, e aí com os anos ele foi crescendo, foi ficando muito cansado daquilo. Aí a gente vai equilibrando, a gente vai olhando mais para o filho do que para o mundo, a gente percebe que o mundo vai tratar o seu filho com deficiência da forma que você o trata, né, dentro de casa. Então eu falava, você é inteligente e tudo mais. Então, quando eu conversava num lugar público com o Pedro, eu falava, você é lindo, levanta a cabeça e tal, na cadeira de roda e tal. E eu percebia que as pessoas pensavam assim, ele entende, ele escuta o que você está falando com ele. E começavam a falar com o Pedro. E aí eu falei, descobri o segredo, né? O que eu fizer com o Pedro é o que as pessoas vão fazer com ele. Então, eu respeito da dignidade da pessoa com deficiência, é uma construção contínua. E a gente, mesmo na dor ali daquele filho que você não entende o que pode acontecer, eu vivia com muito medo. Esses 17 anos que eu tive o Pedro. E é interessante que quando ele foi ficando perto de 10 anos, assim, eu pensava comigo mesma, a minha vida se resume em duas palavras, né? Medo ou saudade, que eu vou sempre viver com medo. O dia que eu não tiver medo, né, de perdê-la, eu vou viver com saudade. Então, tem 4 meses que o Pedro partiu para a egrégora maior, né, para a galáxia maior desse plano, que a gente acredita que ultrapassa os limites físicos.
E aí eu vou chegar nessa parte ainda de como foi essa transição da síndrome dele na adolescência, né? Que essa expectativa era muito baixa, então ele chegou na adolescência muito valente, muito guerreiro, mas a síndrome que nunca falou alto, eu sempre olhava para o Pedro, nunca para a doença, para a deficiência, eu sempre falava, o Pedro vai para a escola, vai para as atividades. A gente corria corridas de rua, a gente tem umas 300 medalhas, eu comecei a dançar com ele, eu fundei um projeto de ações sociais para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Escrevi livros infantis, estou lançando meu 5º livro, mas a rotina, tinha muita alegria de eu ter o Pedro. Eu vi com o passar do tempo que ele não ia andar, que ele não ia falar verbalmente, então eu conversava muito sobre isso com ele, sobre as frustrações dele, as expectativas, porque existia o filho que eu queria ter, que era só agradecer pela presença dele, existia o filho que a escola queria, existia o filho que a sociedade esperava, e existia o Pedro. Então eu falava, filho, você pode ser do jeito que você quiser, você é você. Até independente da mamãe, porque eu via que ele eu colocava perguntas para ele que ele falava não, e aí eu me frustrava, né? Por exemplo, até em prova na escola, um exemplo. A gente ia fazer prova, eu sempre cheguei na escola, ele estudou em 2 escolas públicas a vida inteira, na pré-escola e depois do primeiro ano do ensino infantil até o 2º colegial na mesma escola pública. E foi uma construção em conjunto que eu falava para a escola assim, eu sou a mãe invisível, eu sou profissional da educação também, que eu sou professora de geografia, mas eu não estou aqui, eu quero auxiliar para ajudar a vocês enxergarem como extrair o conhecimento que o Pedro entende, mas vocês entenderem como que ele vai reverberar isso, quantificar esse lado pedagógico dele. Então, foi uma construção de pranchas de comunicação alternativa, impressões em letras maiores. Aí o Pedro, ele respondia com os olhos, sim, ele olhava para a direita, não para a esquerda. Aí a gente foi decodificando esses sinais, e ele fazia prova. A gente adequava o conteúdo com o cansaço dele, porque ele cansava, por exemplo, ele estudava de manhã. Ele não era um menino que ia aguentar às 7 horas da manhã e ia nas aulas até 11h30. Então, a gente sentava com a digestão da escola, com as professoras, para adaptar o conteúdo pedagógico. Ele tomava café da manhã, ele sempre comeu pela boca, então ele demorava mais para chegar na escola, então a gente negociava isso. Não, o Pedro vai na escola, a hora que ele chegar é a hora dele, se for no primeiro horário, se for no metade do segundo, é o que ele dá conta. E aí a gente debatia muito o sentido que se dá à educação, né? Porque assim, o que o Pedro quer ser? E eu falava, Pedro já é. Primeiro, porque não tinha, a gente não sabia muito da expectativa. E segundo, porque a legislação escolar, ela foi feita, todas as regras foram feitas para serem debatidas. E eu sempre fui muito questionadora, mesmo antes do Pedro. E aí, quando falava, o Pedro, por exemplo, na escola dele, uma vez tinha uma regra que não podia ir de short, tinha que ir de calça jeans. E tinha outras crianças cadeirantes. Eu falava, o Pedro sente desconforto com calça, que ele é muito calorento, ele não vai de moletom, ele vai de short. Aí ele de short, aí tinha uma professora que falava assim, o Pedro pode tudo, porque ele chega a hora que ele quer, ele vem de short, sendo que a regra é calça. E aí eu falava assim, isso não é privilégio, isso é prioridade. Imagina você ficar sentado sem se movimentar, esquenta as costas. Então, assim, a minha luta da vida inteira foi mostrar para as pessoas que é só quem está na pele da pessoa com deficiência que vai sentir os desafios. Então, eu lutava para o Pedro ter o direito de ser ele, né? Com todas as necessidades, desde simples até as complexas, ele tinha que ser respeitado. Então, era um lugar de muita luta e muitas vezes as pessoas paravam na vaga de cadeirante, eu brigava, ele olhava para mim, tipo assim, mãe, eu tô com vergonha. Eu falava assim, não, eu fiz uma campanha, a gente colocou 100 cadeiras de rodas em vagas de pessoas que estacionam, que não é vaga especial, e 4 horas da manhã, quando a cidade começou a movimentar, que tanto de cadeira de roda, eram as cadeiras lá que a gente pôs, para a pessoa sentir o que é quando ela para numa vaga de uma pessoa com cadeirante. Então, a pessoa ia estacionar, via cadeira de roda com a frase na cadeira, a gente pregou cartaz. Aí a pessoa falava assim, por que essa cadeira está aqui? Eu falava, para vocês sentirem o que é, quanto é ruim ocupar um espaço
de uma pessoa que, se você se arruma para sair, vai lá, põe a roupa e sai rápido. A pessoa com deficiência, ela demora muito mais. Tem a cadeira, tem as coisas que ela precisa, sendo adulto ou criança, né, quando é cuidado pelos pais, é complexo. Então, eu sentia que era uma luta, mas, ao mesmo tempo, eu tinha o Pedro ali do lado. E olhar para ele era tudo. Eu falava, eu vou para o mundo por você. Então, esses anos todos foram de muita luta e muito amor, porque a gente começou a correr corrida de rua. Aí tinha circuito caixa de corrida, a gente pedia permissão e começamos a correr, e ele adorava sentir o vento. Depois eu vou deixar meu Instagram para vocês verem as fotos da gente. A gente começou a dançar em apresentações culturais. Tinha um projeto de dança, inclusive, e aí só tinha adulto ou que não era cadeirante. Ele olhava para mim e eu falei, é nós dois, né, Pedro? E a gente começou a dançar. Hoje eu estou na universidade, como portadora de diploma, fazer curso de dança por causa do Pedro. E eu queria mostrar para ele que valia a pena estar aqui. Na adolescência, ele começou a ficar mais cansado, a demonstrar mais. Ele não fazia uso de nenhum medicamento, ele nunca teve convulsão, ele nunca teve intercorrência, o Pedro não passava na porta do hospital, né? Isso me deixava muito feliz, mas me apertava o coração, porque eu falava assim, eu tinha uma intuição que eu falava, quando o Pedro sentia alguma coisa, vai ser a ladeira abaixo, porque ele nunca sentia nada, ele dormia a noite toda, ele comia bem, ia cinema, shopping, fez escola, ele tinha uma vida ativa, muito ativa, gostava de ir em show, em tudo. Então, me preocupava essa questão. Carol, você ia começar a falar da adolescência dele, então registra isso, que eu vou te fazer algumas perguntas, depois a gente volta na adolescência do Pedro, tá? Eu queria te fazer três perguntas, vou fazer as três de uma vez, aí você fica à vontade para falar. Ele viveu, então, 17 anos, é isso? Sim. Tá. Durante esses 17 anos, a ciência avançou, trouxeram respostas que pudessem ajudar outras crianças que estavam chegando com esse tipo de anomalia, porque quando você foi lá para os Estados Unidos, você, como você disse, foi levar para eles informações porque não sabiam nada, né? Então, primeiro, se a ciência hoje, né, sabe mais e pode ajudar mais essas crianças. Segundo, em algum momento você falou que percorreu o mundo para poder ajudar o Pedro. O que que você fez e se você fez alguma coisa ligada à espiritualidade, à fé, enfim, que não fosse a ciência, que fosse mais para o espiritual. E me parece que a última pergunta, você tem uma filha mais velha e uma mais nova que o Pedro, né? Essa tua filha mais velha, como foi ela convivendo com o irmão, né? Como foi esse triângulo aí entre você, ela e o Pedro? Por favor. Que bom. Passa um filme, né, na cabeça, assim, agora. E a primeira pergunta, com o passar dos anos, o geneticista, sim, ele é da Inglaterra e ele fez uma associação com o Children National Medical Center de Washington, com uma médica neurologista, a doutora Adelaine. Então, eles criaram uma equipe, tinha médicos até de outros países, porque um sheik investiu muito dinheiro no hospital, porque o filho dele ficou doente. Então, era uma organização com muita pesquisa. Com o decorrer dos anos, um dia, esse hospital sempre entrava em contato. Como que o Pedro tá? Ele precisa de órtese, ele usa óculos, ele está usando tal coisa. Na pandemia, eles ligavam muito de vídeo. Eu já tirei sangue do Pedro, já mandei para eles. Eles mandaram um kit, era só ir no laboratório e mandar o kit de volta. O que aconteceu em 2013, mais ou menos, é que o geneticista me mandou mensagem perguntando se podia entrar em contato comigo, que eles tinham uma injeção, tipo uma vacina, porque a síndrome do Pedro era autoimune. Uma das características, alguma reação que o corpo tem, ela desenvolve. Então, às vezes, a gente tem um monte de doença que está no nosso DNA, mas a gente tem predisposição genética para isso. Então, a gente não tem. Por exemplo, se a minha família inteira tinha diabetes, se eu como muito açúcar, posso desenvolver diabetes. Então, o Pedro teve uma otite.
uma infecção de ouvido e tomou um antialérgico. E a pediatra dele estava viajando, então ele tomou uma dose muito alta para a idade dele, porque a otorrino que eu fui, levei ele, passou. Esse pode ter sido o fator desencadeante da síndrome, que era autoimune, ou seja, o medicamento ativou a imunidade dele de uma forma ruim e desencadeou a síndrome. Aonde que eu quero chegar? Esse geneticista me perguntou que ele tinha estudado que tinha uma injeção de imunomodulador para a criança não ter as febres baixas quando ela vai desencadear a síndrome. Porque o Pedro tinha 2 calcificações pequenininhas nos núcleos da base, onde passa a nossa força muscular. Você tem tensão, você pega o objeto. Por que que o Pedro era tetraplégico? Porque a síndrome causava as calcificações onde passava o movimento. E aí ele me perguntou se eu daria uma injeção no Pedro lá na França, com tudo pago, para ele entrar nesse estudo. Aí eu olhei para o lado, Pedro, super bem, fazendo acompanhamento médico, pediátrico, fazendo as terapias, fisioterapia, no cavalo, na natação, tudo que você imagina. E ele nunca tinha tido convulsão. E aí eu falei assim para ele, o que garantia que o senhor me dá que ele vai melhorar? O que ele vai ganhar com isso? A gente não sabe. E se ele piorar? Ele tá bem. Ah, eu não posso dar essa garantia. Eu falei, olha, time que tá ganhando eu não mexo. O Pedro está super bem, então eu não quero. E aí ele começou a pesquisar essa injeção em bebês, para quando os bebês começassem a demonstrar um atraso no desenvolvimento motor, a criança não engatinha, ela está muito quieta, tem que pesquisar para ver se é a síndrome. E então eles foram para mais para os lados do bebê, porque o Pedro já tinha nessa idade uma cicatriz neurológica, né? A sequela do que ele teve da febre baixa já estava lá. Isso não ia ter como tirar. E aí eu percebi que era fisioterapia, era estímulo, é música e tudo mais. Aí que entra a segunda pergunta, que eu já respondo ela dentro dessa pergunta. Quando eu fiz fisioterapia, eu fiz 2 anos e eu não formei porque eu tinha outras filhas, eu fui fazer uma cartilha de como o comércio poderia receber a pessoa com deficiência. Eu não tinha tempo de cuidar do Pedro, fazer isso tudo, eu larguei o curso. Mas eu aprendi sobre o cérebro, sobre a neuroplasticidade. E aí eu assinava uma revista chamada Mente e Cérebro, que falava sobre as conexões, o comprimento de onda, de quando a gente pensa, quando a gente reage, que é a energia que a gente gera. E aí entra na parte da espiritualidade. Por quê? Meu pai morreu, eu tinha 15 anos, eu era da Igreja Católica, e eu comecei a ler mais coisas sobre espiritualidade. E quando eu me tornei adulta, eu sempre gostei. Quando o Pedro desencadeou e eu vi que ele fez exame, que essa injeção, o movimento físico dele, ele não ia andar, ele não ia pegar um copo e tudo por causa da síndrome ser muito grave. Mas como ele poderia viver com qualidade de vida, como que ele poderia viver bem e como que a mente dele poderia ajudá-lo na neuroplasticidade, que neuroplasticidade, quando a gente tenta fazer uma coisa e a gente tem o neurônio danificado, o nosso cérebro é tão potente que ele arruma um caminho alternativo, uma rota, um desvio. Então, aquele neurônio que não dá conta, ele acha um outro caminho. Então, eu me peguei nisso, fui estudar sobre cérebro, partes do cérebro, tudo, as conexões, e vi. Aí eu fui ver documentário, por exemplo, quando a gente manda vibração, quando a gente ora para uma pessoa, quando a gente emana vibração, esse comprimento de onda chega até a pessoa. Aí eu vi um experimento que eu falei, Pedro, a gente achou sua cura não é andar, sua cura é você ser feliz, você viver bem. Pegar 2 pessoas que vão fazer a mesma cirurgia. Eu vi um documentário. E aí, a mesma cirurgia, com o mesmo problema, a mesma idade, eles eram iguais. Uma pessoa, o grupo familiar, o grupo que eles gostam, amigos e tal, iam orar para essa pessoa, iam mandar vibração para ela, e o outro não. O outro, super racional, vai lá, faz a parte prática, técnica e tal. E o outro ia receber esse estímulo, ele ficou com pessoas perto de quem ele gosta, ele recebeu palavras de ânimo, de conforto e tudo mais. Que aconteceu cientificamente? A recuperação de quem recebeu isso foi mais rápido, o tempo de cirurgia foi menor,
o medicamento que o outro tomou fez efeito mais rápido do que o outro que não recebeu nada. Foi lá, ninguém conversou, super cético e tal. Então, eu peguei esse ensinamento para minha vida. E aí entra essa parte, Renato, da espiritualidade, onde eu vi que o caminho do Pedro era outro, não era um medicamento, eu ir do outro lado do mundo, que ia ter uma pílula, um estímulo, e um super medicamento, né? Mas era assim, ele comer comida natural, feita em casa, muito azeite, muito abacate, muito... Eu ficava estudando, muita semente, eu triturava, fazia as coisas para ele adorava cozinhar comigo, eu pegava a mãozinha dele, levava até o alimento, ele sentia textura, eu enfiava a mão dele dentro do pote de arroz, de feijão, mas assim, ele fazia isso na terapia, mas com que intuito? Dele sentir-se que ele era protagonista da própria história, que ele era dono dele, que era um cidadão, que ele era um ser completo e total, independente do estado físico que ele veio. Isso foi um ensinamento muito grande, porque as pessoas achavam que eu cuidava do Pedro, ele que sempre cuidou de mim, porque ele me possibilitava entrar nesse universo. E cada vez que eu ia conhecendo mais o Pedro, mais eu ia me fortalecendo que uma pessoa pode viver plena e feliz dentro das suas condições. Então, todo mundo falava assim: o Pedro só fica sorrindo, ele sofre por ter deficiência. Eu falava assim: ele se frustra, ele fala que quer pegar o copo. Um dia me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu vi ele bravo, ele demonstrar raiva. Ele tremia de raiva, porque a irmã falou não sei o que com ele, aí de copo e tal, e ele pegou e mandou a mão no copo, e o copo caiu e quebrou. E aí eu falei assim, nossa, que bonito, você foi com a mão com tanta força que você conseguiu derrubar o copo, então isso é bom. E aí a irmã falou assim, se eu quebrasse o copo, você ia brigar comigo. Ah, não pode fazer isso. Então ele olhou para a irmã meio com raiva, tipo assim, eu não queria receber elogio por quebrar um copo por eu ter tentado, né? Então, e eu perguntava, filho, a deficiência dói? E ele, sim. Você sofre bullying na escola? Ele olhava para o sim, que era para a direita. Você sente essa dor da deficiência? Ele, sim. O que que te dói mais? Ele falava que era o preconceito. Era as pessoas falarem perto dele. Será que ele entende? Tadinho, tadinho da mãe. Ele falava que isso doía muito nele. E quando ele me contava isso, a gente tentava transmutar através da espiritualidade, da energia, do amor, que aquilo não ia chegar até em nós, porque como éramos síndrome autoimune, a imunidade também dele era muito importante, e a minha, porque muita gente falava assim, você deve ter uma empregada, você deve ter uma situação financeira boa, eu falava, não tem nada disso, eu vou esconder vocês tudo aqui na minha casa para me ver 6 horas da manhã, para vocês verem tudo que eu faço. Mas a forma que eu encontrei para o Pedro me ver confiante na vida foi a alegria de ter a presença dele aqui. Então, por isso que na adolescência, quando ele começou com uma escoliose, o começo dos problemas foi muito difícil para mim e para ele, porque a síndrome deu as caras. Ó, eu existo, eu estou aqui, agora ele está crescendo. A questão hormonal, junto com a genética, entrou em conflito. Foi onde ele começou, há 2 anos atrás, a não sorrir tanto, ficar muito incomodado. Aí ele começou com uma escoliose. Aí o escoliose exprimiu o estômago e ele comia pratada de comida, porque o Pedro tinha um gosto na vida. Ele comia uma pamonha de lanche, pamonha, assim, mineiro gosta muito de milho. E aquelas pamonhas, assim, feitas de milho, curau de milho verde, ele comia quantidade, assim, se eu comesse eu ficava muito cheia. Mas, pelo corpo frágil dele, ele não tinha o tônus de segurar os órgãos, né? Ele era mais molinho, causava mais refluxo, mas ele até não sentiu refluxo, mas era uma esofagite, depois ele desencadeou com 1 ano e meio atrás. Aí ele fez exame, a médica falou, o Pedro come muita quantidade, mas o estômago dele não consegue quebrar esse nutriente tão rápido quanto a gente faz por ser adulto, porque como a gente movimenta, essas quebras orgânicas são mais rápidas. Como ele não se movimenta e come bastante, está complicando esse cado gástrico, né, dele. Foi aí que ele pôs o botão de alimentação alternativa, porque ele estava com esofagite, né? Porque subiu o suco gástrico, porque a escoliose começou a espremer o estômago dele. Ele comia muito, o estômago subiu o suco gástrico. Deu gastrite e deu esofagite, que é o encontro do esôfago com o estômago. Aí ele pôs um botão, que é um botãozinho de abrir e fechar para alimentar.
E ele ficava muito desgostoso porque ele queria sentir o gosto do alimento. Aí ele tomava omeprazol e comia pela boca. Eu falava para a médica, o Pedro, não vou mentir, o Pedro come pela boca tudo e adora tomar suco, tomar tudo, água de coco e tudo mais. Mas ele já sentia mais desconforto e tudo, e aí ele ia na médica uma vez por mês. O ano passado, em outubro, a médica falou: o Pedro engordou 4 quilos e tudo, mas a gente sente que ele está começando a perder muito rápido. Aí eu também notei que o rosto dele começou a ficar muito magro e ele era muito alto, muito comprido. Ele sempre cresceu muito mais que engordou, mas fazia hemogramas, aquele tanto de exame, tudo dentro da normalidade. Mas aí ele começou a emagrecer muito. Aí a médica dele aqui da Universidade Federal de Berlândia, que acompanha a doutora Érica Gastro, falou: Carol, eu acho que o Pedro está entrando o que a gente chama de caquexia anorexia. É quando ele come bem, ele comia pela barriga, comia pela boca, ele comia 2 ovos quentes de manhã, ele tomava vitamina, ele comia, bebia cappuccino, e assim, tudo quantidade grande, mas ele não está absorvendo os nutrientes. E aí foi como assim, uma paulada, né, na minha cabeça. Eu falei que ela falou assim: o Pedro não está conseguindo absorver esses nutrientes. E nisso a gente participa de um grupo no Facebook com famílias do mundo inteiro que tem a síndrome, né? E alguns brasileiros que tem uns 20, aí começou muito mais casos com os anos, né? Eu fiz um grupo brasileiro, tem uns 20 e tantos famílias lá nos Estados Unidos. Todo mês ia a óbito 2, 3 que tinha síndrome de 9 anos, 12 anos, 15 anos, 17 anos, 5 anos, e eu ficava apavorada. Em janeiro desse ano, uma coleguinha do Pedro, que a gente conheceu em 2008, a Maia, com 17 anos, a menina forte, robusta, a gente sempre via foto, a mãe dela me escreveu: a Maia está em cuidados paliativos, ela parou de absorver. Eu falei: hã? E aí ela falou: eu vi que você escreveu sobre o Pedro. Aí passou uma semana e ela falou: a Maia veio a óbito. E aí a gente ficou arrasado. Pedro ficou arrasado. E um mês depois o Pedro partiu com a mesma condição. E há 3 anos atrás, uma menina também com 18 anos foi a óbito com a mesma condição. Mas o que me chama atenção é que as outras crianças ainda eram mais fortes. Assim, o Pedro ele ficou muito magro. O Marcos lembra de ver nas redes sociais. Então, vamos lá. Depois eu falo da irmã do Pedro, mas o processo que o Pedro, quando a gente recebeu essa notícia, é, foi o maior desafio de fé, de energia, porque até então eu tinha um filho que fazia exame, estava tudo bem, então era a alegria da vida, eu não estava nem aí para deficiência, meu maior troféu era descer a cadeira dele, de rodas, eu queria enfrentar o mundo, eu não via dificuldade em nada, ele escolhia a roupa que ele ia vestir, ele escolhia o shampoo, ele gostava de passar o perfume, o cheiro que ele queria, e a gente estava feliz da vida. Quando a médica falou, ele olhou para mim, eu falei: e agora, Pedro? E aí fizeram uma junta médica para conversar com o Pedro sobre isso, que ele ia entrar em cuidados paliativos. E o que é entrar em cuidados paliativos? São cuidados de uma doença que, como não tem cura, mas tem iminência de morte. Porque cuidados paliativos ele sempre teve, né? Porque a vida inteira ele foi uma pessoa com deficiência e precisava de cuidados. Porque toda deficiência, toda doença que não tem cura, você está em cuidados paliativos. Mas o dele entrou numa fase que tinha um risco de morte, né, ali. Aí, nesse quadro. E aí eu lembro que eu olhei a porta da universidade, assim, era um corredor comprido, e me deu vontade de sair correndo, igual a gente corria nas corridas com ele. E aquele desespero, assim, me deu muita tristeza, porque eu pensei: é o começo do fim, né? Isso tem um ano. E a gente ia nos aniversários e tal, eu sempre conversando, ele sempre fazendo hemograma, ele não precisou tomar ferro, nem sangue intravenoso, a médica acompanhando ali, mas ele foi minando, assim, e tomando água de coco, ia para clube, ia não sei o quê, para vocês terem ideia, o Pedro foi na cachoeira, no mar, foi no carnaval, 2 dias antes dele falecer, ele foi no carnaval aqui de verdade, saiu até na televisão, ele no carnaval, ele muito pálido. E 2 dias depois ele faleceu, assim, eu vou contar para vocês, assim, a forma, foi no meu colo, foi o último suspiro, mas o Natal, o Réveillon, a gente passou sozinho, que as meninas viajaram com o pai, mas foi um processo profundo de confiar
e entregar o Pedro com gratidão por tudo que a gente tinha vivido, né? A irmã dele, Ana Júlia, de 19, foi muito companheira, porque ela era pequenininha, a gente ia muito consulta, então ela pegava o bonequinho debaixo do braço e via. Até ficava com olheira assim, porque ela ficava assustada, e eu falava, filha, o Pedro, ela falava, que dia que o Pedro vai andar e tal? Aí passou um ano, assim, eles eram pequenos, porque quando eu tive o Pedro, ela tinha 1 ano e 8 meses, então eles são muito próximos. Ela parou de perguntar, e um dia eu falei, o que que dói em você? Ela falava, as pessoas falaram que ele é feio, porque meu irmão é lindo. E como a gente não via essa deficiência como uma dor, porque a vida dele era o nosso presente, a gente não incomodava com o olhar e tal, né? A gente queria fazer cartilha, fazer livro, ensinar para as pessoas, pessoas com deficiência vivem bem, são plenas e tudo. E ela adorava ficar com ele, ela colocava filme, ela nadava na piscina, ela falava para os colegas da sala, o meu irmão chama Pedro, ele não é a síndrome dele. E os colegas achavam o máximo. Então, um dia, numa corrida, a gente estava correndo, a Petitinha dentro do triciclo junto com o Pedro, eu numa subida, porque assim, né, atleta só à vontade, porque eu fazia as corridas, mas, né, corria 10 quilômetros, a gente já correu de uma cidade à outra. E aí teve uma corrida que eu falei, filha, você está correndo já 8 quilômetros, ela tinha uns 7 anos. Entra aqui no triciclo. Aí ela, não, mamãe, eu vou do seu lado. Eu falei, por quê? Ela falou, porque nós conseguimos, nós somos mulheres, nós amamos o Pedro. Então, ela amadureceu muito rápido, pela circunstância, né? Então, era uma menina que eu não mandava fazer para casa, ela lavava o uniforme dela da escola desde pequena, porque ela falava, mamãe, eu já estou fazendo aqui, pode cuidar do Pedro. Então, é ruim, porque elas cresceram muito maduras, muito duras, assim, eu consigo fazer. E, por outro lado, a gente não tem aquela hierarquia de assim, eu sou sua mãe, você é minha filha. Nós unimos para cuidar do Pedro. Eu fui casada há 20 anos, vivi 8 anos separada dentro da mesma casa. Tem 3 anos que eu separei, de fato. O Pedro viveu feliz porque ele vivia em um ambiente muito ruim. Famílias atípicas têm muitos desafios, porque quando uma pessoa tem deficiência, desestrutura a família toda, ficam famílias disfuncionais, porque cada um recebe de um jeito e cada um dá conta do jeito que ele dá conta. Então, eu não julgo, cada um, eu quis ir para a luta com o Pedro. E minhas filhas falaram, a gente é um time. Então, a gente virou o time Angel Hair, que é cabelo de anjo, né? Meu projeto chama Projeto Angel Hair, porque lá nos Estados Unidos eles foram tirar o sangue do Pedro e falavam, Angel Hair. E o cabelo dele muito cacheadinho, ele com um sorriso muito lindo. Vocês vão ver no Instagram. Então, a Ana Júlia sempre foi parceirona do Pedro. E nos últimos tempos, ela está muito sofrida porque ela fala assim: eu sinto muita falta, porque a gente cuidava todo mundo junto. E esse desapego físico é um processo muito profundo. É a pior dor do mundo? É a pior dor do mundo. Não é fácil. Eu tento reverter perder o Pedro para falar, eu não perdi o Pedro, eu tive o Pedro 17 anos, né? Eu nunca vou perder o Pedro, porque eu nunca vou, agora sou mãe da eternidade, né? O amor só dilata. E eu acho que nos últimos meses ele esperava eu conversar com ele, ele me olhava e eu falava, agora eu não vou conversar sobre isso. Passava. Aí a gente fazia uma atividade, ele olhava para mim, aquele olhar profundo. Eu falava, não, ainda não estou pronto. Eu sabia o que, que ele queria falar. Tanto que eu falei para ele, você quer ir no mar, Pedro? Ele, sim. E eu vi que ele estava muito magro, cada dia mais magro, mesmo comendo muito. A gente foi no mar em janeiro. Ele faleceu dia 16 de fevereiro. Dia 20 de janeiro, a gente foi no interior, no litoral norte de São Paulo. Minha irmã mora em Campinas, eu fui para casa dela, dirigindo, né? Com o que eu tinha, que eu dava conta, né, de ir. E ele foi no mar e a gente conversou muito sobre a finitude, que o céu é o mar ao contrário. Ele olhava para o mar e eu falava assim: você é muito valente, o mar é tão imenso, é sobre entrega, né? E eu falava assim: a gente não vai ter medo dessa entrega. E eu falava, filho, eu não tenho medo da sua partida, eu tenho medo de você não demonstrar que você está perto, porque a saudade dói mais do que a partida, porque o corpo dele ele foi indo de conta-gotas, ele foi indo aos poucos, ele não teve uma. Assim como a síndrome veio aos poucos, a partida do Pedro foi aos poucos. E
E ele dormia em cima de mim, porque ele morria de medo de morrer dormindo, e eu morria de medo de acordar, e a gente dormia desde que ele tinha 5 anos, ele dormia comigo na cama de casal. Então, nos últimos meses, uns 8 meses que a gente viveu essa passagem dele de forma intensa, ele olhava para mim, eu olhava para ele, e aí eu falava assim, um dia a gente dançando aqui na varanda, eu falei assim, o meu amor é maior que seu corpo físico, né? Então, eu tinha que mostrar para ele que eu não ia ter medo, porque ele estava com muito medo de ir. E ele, no dia que ele acordou, que ele partiu, ele olhou, eu falei, você está muito pálido, você está passando mal ou você está triste? Ele olhou para o lado que estava triste e me olhou. Então, ele estava muito triste há 1 ano e meio atrás, quando ele começou a ficar desconfortável com o seu corpo, e quando ele viu que a médica falou que ele estava em cuidados paliativos, mas a médica não deu tempo, com muito respeito, né? O Pedro teve muita dignidade nesse processo, assim, na parte da medicina. Ele sabia, então foi doloroso porque ele, né? Ele pensou assim, eu queria ficar mais. E eu, lógico, se falasse assim que ia ter só um ossinho ali, eu ia me agarrar a ele com toda força, porque eu queria ele de qualquer jeito. Eu sempre falei isso para ele. E a morte em paz é porque a gente não pensa na finitude da vida, na efemeridade, a gente não conversa sobre isso com quem a gente gosta. A deficiência do Pedro, desde o dia que eu descobri até os 17 anos, eu convivia com a morte. A morte, ela ficava espreita, ela ficava escondidinha numa caixa assim, eu tô aqui, é uma senha, que eu sabia que uma hora ia chamar a senha, né? E eu ficava torcendo para não chamar a minha logo. Mas era essa sombra sempre existiu, e então a gente viveu muito intensamente. Tudo era o sabor das coisas, de uma corrida, de uma dança, da escola. Eu falava assim: você quer fazer? A gente acordava 4 horas da manhã e corria até numa outra cidade com um grupo de atleta. Então ele sentia o frio, a chuva, o vento. A gente já dançou na chuva, a gente já pegou o carro e foi em lugares assim que ele vê as estrelas. A gente fez coisas assim que todo mundo falava: Carol, que é tanto, põe o Pedro tão grande, porque eu sabia que eu morria de medo de acontecer alguma coisa. Por acontecer isso, ele ficou muito triste porque a gente viu que foi chegando a finitude. Então, o aprendizado meu era eu ser forte para ele, porque eu prometi para ele que eu não ia passar vergonha nele, porque ele morria de medo de eu não querer estar aqui. E é um aprendizado, porque não é fácil, né? É recente, e hoje eu tava, as gavetas dele eu não abro, eu não consigo a dieta em cima da bancada, o cheiro dele, as coisas que ele gostava. Quando eu vou comer uma coisa que ele gostava, eu falo, filho, é só gratidão. Então, eu tento transmutar essa energia com a espiritualidade, com as vibrações, os mantras. Eu leio Sai Baba, eu leio todos os livros, eu amo Chico Xavier, eu tomo passe vibracional, eu elevo meu pensamento além das coisas físicas para transpor essa efemeridade que todos nós vamos ter. Mas meu amor pelo Pedro, como é tão grande, eu tinha que ele tinha que sentir essa dignidade do amor, né? E eu não ficar no desespero e ser só agradecida pelo corpo que ele teve. Então é isso. Não sei se eu consegui explicar direito. Nossa. É, bom, para que eu coloque algumas pessoas em destaque, essas pessoas têm que estar com a janelinha aberta. Por respeito a cada uma dessas pessoas, tem, além de você, mais 3 pessoas aqui que viveram ou vivem situações semelhantes. Então, se não quiserem que eu coloque junto de você aqui no destaque, é só fechar a janelinha, tá? Se tiver com a janelinha aberta, eu vou tomar a liberdade de colocar junto nesse nosso bate-papo agora. E vou começar pelo Edenilson, que está aqui logo na minha frente, que eu estou vendo que ele manteve a janelinha aberta. Quero convidar aqui também o Denis, que está aqui junto conosco, e o teu amigo já, o Marcos e a Júlia. Eu tenho certeza que eles estão à vontade porque sabem que nós estamos numa grande família aqui, né? E a minha ideia em colocar vocês juntos, né, é porque cada um de vocês sabe exatamente
um pouquinho, né, do sentimento que a Carol procurou passar para nós. Eu não consigo dimensionar isso, né? Quem não vive uma situação como essa, por mais que queira, né, ter o discurso de dizer, nossa, eu imagino o quanto é difícil. A gente não imagina, não imagina, né? Só quem vive realmente é que pode ter uma pequena noção, né? Porque cada um, logicamente, reage de uma forma, né? Cada um desses seres, dessas crianças, também reagiram ou reagem de uma forma diferente, né? Então, primeiro, democraticamente, eu quero dar liberdade para qualquer um dos três querer falar primeiro. E aí, se não se sentirem à vontade para falar, eu vou eu vou colocando na roda. Enfim, por favor, tem alguém que gostaria de... Não estou vendo, eu vou nos seus contatos. Para quem você quer enviar uma mensagem? Pulando a ordem alfabética, viu, Denis? Carol, eu posso falar da Vitória, da Bia. A Vitória eu falo por ser a irmã da Bia, essa questão da família disfuncional. Parabéns, você teve até uma outra filha depois. É difícil. Estatisticamente, o que a gente sabe é que tendo um filho especial, as pessoas não optam mais em ter outros filhos, né? A questão da separação também é uma situação comum, né? Todo mundo tem um entendimento que nós, e tem que ter esse respeito. Fica muito mais difícil sozinho, mas aquilo que você falou, eu posso falar da Bia. A Bia foi um exemplo para todos nós. Só amor, não é isso, Carol? Era só amor. Que não tem, fica até difícil de você chegar, falar alguma coisa. Eu estou vendo a Júlia ali, ó. Não há meio muito o que falar nas A questões Bia práticas. viveu também 16 ou 17 20 anos? anos, 20 20 anos, anos, 20 20 anos. anos. Bom, Desde os 4 meses fazendo fisioterapia, fisiofono, TO, todo esse caminho que você percorreu, todos nós fizemos. E eu descobri em um determinado momento que ela estava até incomodada com tanta coisa que a gente fazia. Foi interessante essa descoberta. E aí a gente fez uma opção de ir diminuindo todas essas atividades, e para ela foi muito bom. Foi muito bom para ela. A gente pôde perceber isso, né? E a luta de todos nós em relação ao mundo era muito grande. A gente andando cabia pelo shopping, pouquíssimas crianças a gente via, adultos, mas a gente ia, não tinha problema nenhum. E muita gente chegava próximo de nós e comentava que tinha familiares, que ficava muito feliz em ver aquela disposição de poder oferecer às pessoas ver de uma forma diferente, né? Levei 2 vezes a Bia para Disney. Pô, foi fantástico ela ficou muito, muito, muito feliz. Eu até criei um grupo chamado Bia na Disney pelo Facebook, que gerou que outras 50 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com AVC, as famílias tomassem coragem e encarassem também essa viagem. E o depoimento de todos eles era maravilhoso, porque eu sentia ali que a Bia tinha provocado essa situação, né? Todos aqui, os colegas, o Renato, o Paulo, conheceram a Inês, conheceram a Bia, e é aquilo que eu falo, só amor, só amor. E é isso aí, a gente tem que buscar alternativas, buscar possibilidades para as crianças que estão hoje aí, e principalmente dar atenção às famílias. Não é fácil para você, Carol, que você deve ter passado, né? eu vou E eu até, ia, né? Edenilson, antes de você continuar, eu vou dar uma satisfação, na realidade, para todos, o porquê, né, que eu estou convidando vocês a falar, Hum, já que a egrégora ela tem a finalidade de fazer a vibração, né, que a gente faz para os amigos que estão atravessando alguma adversidade, e depois esse bate-papo ele costuma ser um presente para quem está aqui se doando, né, e fazer uma troca de conhecimento. Depoimento de pessoas como vocês é de extrema importância para a nossa evolução, para nosso aprendizado, para a gente fazer reflexões, né? Porque
nós, seres humanos, socialmente ativos, né, a gente tem o vício da reclamação ordinária, né? Se está calor é porque está calor, se está frio é porque está frio, né? Enfim, a nossa sociedade é muito dual, ela está sempre fazendo comparações, né? Se é mais rico, mais pobre, mais bonito, mais feio, enfim. E poder escutar pessoas com a vivência de vocês, né? Tem que nos transformar, né? Tem que nos ajudar a ser uma sociedade melhor, né? Gostei dessa ação que a Carol contou das cadeiras de roda lá, né? Porque a gente sabe o quanto é usual, às vezes, né, essas vagas serem ocupadas indevidamente, né? É uma sociedade doente, né? Fazemos parte de uma sociedade doente. Então, eu só coloquei vocês aqui no destaque, quero que vocês fiquem muito à vontade com isso, né? Para que a gente possa estar compartilhando realmente esse aprendizado, né? É um aprendizado que foi na dor, né? Alguns de nós têm aprendizado em dores diferentes, né? De perdas, de adversidades, enfim. Mas eu tenho certeza que a gente sai fortalecido e vocês também fortalecem toda essa vida de dedicação que vocês tiveram, né? Podendo compartilhar, né, com outras pessoas que viveram ou vivem, né, situações semelhantes. Então, fiquem, por favor, muito à vontade, né? Vamos procurar ficar muito leve, né? Não quero transformar isso, né? Não, nós vamos aqui ficar contando o caso triste, não. Prefiro lembrar da Bia, por exemplo, estava sempre sorrindo lá nos nossos encontros, né? Ela dançava, ela ria muito. Isso é que é gostoso lembrar. A Júlia vira e mexe, está aqui no grupo, dando um sorriso. A gente vê a Júlia, olha, agora ela sorriu porque ela estava nos escutando e prestando atenção no que a gente está dizendo, né? Então, isso, ó, até me arrepia. Então, desculpa, Edenilson, mas eu queria falar isso para que todos entrassem nesse clima, né, de que vamos transformar esse momento num momento de fortalecimento, né, de coragem, enfim. Pode concluir, por favor. Concluindo, ontem eu participei de uma reunião, inclusive a Roseli Briz estava presente, a Roseli é aqui do grupo. Em 2019, 4 meses antes do falecimento da Bia, ela participou da Braçolante, como voluntária, né? Se divertiu demais, as pessoas curtiram muito ela, né? E ontem, quando eu recebi a notícia que vai ter novamente esse ano, fiquei muito feliz. Eu sei que ela vai estar do meu lado. Com certeza, viu, Carol? Eles continuam junto com a gente, né? Com alegria. Eu só tenho boas lembranças da Beatriz. Parece que apagou-se tudo. Eu tenho boas lembranças com ela, os exemplos. As crianças da família, todos adoravam ela. É aquilo que você falou do depoimento de suas filhas, né? E só por último, a Vitória, hoje, 21 anos, a Bia teria 25 anos agora, é uma guerreira. Ela vai no shopping, se tem alguém estacionado lá e não tem cartão, ela até é capaz de chamar o segurança e falar: olha, não está sem o cartão, né? Como faz? Então, isso é um exemplo de como ela nos mudou e muda outras pessoas. Tá bom? É isso. Um abraço, hein, Marcos? Parabéns, hein? Tava bonito. Até mais. Obrigado, Ed. Bom, como o Edenilson provocou, né, Denis? Pela ordem alfabética, é você agora. Boa noite a todos. E até ia deixar o Marcos falar que foi o grande é, é, responsável por trazer a Carol aí, por trazer essa história para nós, mas ele vai fechar com chave de ouro, né, Denilson? Já que você começou, eu falo, e ele fecha com chave de ouro aí. Falar de famílias, né? Falar dos nossos filhos. Eu tenho um filho com 18 anos, Carol. Ele tem paralisia cerebral. No caso dele, foi um erro médico. Então, foi algo bastante
algo ainda bastante desafiador, no sentido de que não foi uma síndrome que foi desenvolvida, uma patologia que foi mais um erro, né? No início foi bem complicado, bem difícil, mas como você falou, todos nós que estamos aqui, nós sublimamos essa dificuldade em potência de alegria, potência de amor, potência de vida. Então, ao invés da pulsão de morte estar conosco, a gente acordava todos os dias e tinha mais um dia para viver, né? Porque um dos maiores ensinamentos que eu tenho hoje é que eu vivo intensamente o que eu estou fazendo, principalmente com ele ou em qualquer momento. Porque, assim, é o que tem. É o que tem. Quando você contou toda a sua história, eu lembrei que quando eu descobri que era homem, né, eu fiz até churrasco, porque, nossa, vai, né, aquelas coisas de homem, né, vou sair, vou pro estádio, vou tomar cerveja, essas coisas e tal. E, enfim, e quando aconteceu que o cordão estava enrolado no pescoço e puxou com fórceps, tudo aquilo, toda essa vida que eu criei dentro da minha cabeça, mas não só dentro da minha cabeça, mas como a gente vive num mundo onde nós vemos crianças nascerem saudáveis, crescerem, vemos os nossos sobrinhos, nossos tios, primos, enfim. A gente só queria que o nosso filho também fosse assim, crescesse, né, e tivesse uma vida saudável, vamos dizer assim. Mas é muito interessante, muito bonito. Assim, eu sempre coloquei uma frase para mim depois do que aconteceu com ele, que o ser humano ele não faz por falta de capacidade, ele não faz por falta de necessidade, porque tudo que nós vivemos e vive no nosso dia a dia não foi nenhum médico que ensinou, não foi nenhuma enfermeira que ensinou, não foi, não, teve que ser feito. Teve, inclusive, eu recebo cuidadoras, né? Hoje o meu filho, eu também, assim como você, meu filho mora com a mãe, eu fico com ele todos os finais de semana, né? E a gente recebe cuidadoras onde nós ensinamos o que deve ser realizado com ele, né? Mas está tudo bem. Assim como nós aprendemos a ser seres humanos melhores, essas pessoas também serão pessoas melhores. Quando vai a um shopping, eu fui a um shopping e tá lá os adultos vendo eu alimentando pela gastro, com aquele olhar meio nojo assim e tal, faz parte. De repente, se eu tivesse ali e não tivesse a condição do meu filho, eu teria a mesma reação, porque eu não tinha informação, não conheço, não sei como é. Então, não é julgar o que o outro vai fazer, o que não vai fazer. Até isso eles nos ensinam. Até porque o filho desse mesmo casal foi até lá e quis brincar com ele, né? Quer dizer, a própria criança já ensinou para os pais. Não precisei nem falar nada. Então, assim, e é importante também, dentro de tudo que o Renato colocou, de inspiração, ensinamento, tudo tal, todos nós somos pais e mães especiais aqui. Não é porque eu tenho um filho com deficiência que eu sou mais especial do que qualquer pai aqui. Não, todos nós somos especiais, pais especiais. Todos nós vamos ter os nossos conflitos, nós vamos ter as nossas dificuldades, nós vamos ter os nossos ensinamentos, seja com criança com deficiência ou não.
quando eu comecei a tratar o meu filho nessa, em aspas, igualdade de situações que todos os pais podem viver, do que o mundo pode oferecer para qualquer criança, isso me deixou mais leve. Porque se você for perguntar para um pai, um garoto de 18 anos que esteja na Cracolândia hoje, ele tem uma dificuldade, aí eu vou olhar e vou dizer, porra, eu pego meu filho de boa, tal, tá aqui, lindo, maravilhoso, não tenho problema algum. Isso vai de sentimento, vai de como as pessoas, como ela falou, cada um recebe. É muito individual. É muito individual isso. E aí, diferenciar também o mundo ideal para o mundo real é bastante importante. Porque não é todo dia que é alegria, não. Pelo menos eu falando por mim. Tá? Não é. Não é. Não pensem que é fácil. Não é fácil. É difícil pra cacete, essa é a realidade. Mas dentro de toda essa dificuldade, como eu falei, também tem o outro lado. Quanto mais dificuldade a gente tem, mais forte a gente fica no sentido de viver e com muita intensidade esse amor que a gente tem e que a gente aprende pelos nossos filhos. Mas, sabe, porque numa sexta-feira à noite, que nem aconteceu, né, assim, com a Carol, o Marcos também, ele é separado, né? Os pais estão juntos numa sexta-feira à noite, tem um grupo maravilhoso, todo mundo manda, putz, da hora, no Facebook, WhatsApp, vocês são maravilhosos, tá? Mas ninguém bate na porta lá sexta-feira, 7 horas da noite, e fala assim, ó, eu vou ficar com ele aqui para vocês ir comer uma pizza. Ninguém faz isso. Então, a reflexão maior que eu trago aqui para vocês é que, lindo, refletir sobre tudo que está sendo falado aqui, mas mais do que refletir conhece alguém que está aí do lado da sua casa, que tem uma situação como essa que está sendo colocada aqui? Bate lá na porta dessa pessoa e fala assim, ó, você quer tomar um banho tranquilo hoje? Você quer ir no cabeleireiro fazer a unha? Vai lá, me ensina aí como é que eu fico com ele. Que hora, assim? 2 horinhas só. Porque aí, né, aqui nós estamos conversando, nós estamos trazendo, e eu quis trazer esse lado não para jogar água no chope, viu, Renato e todos que estão me ouvindo, mas é para trazer realidades do que nós vivemos, né? Então, quando a família fica disfuncional, que tem essa questão de como receber isso, é por todas as pressões sociais e de familiares também que recebem e não conseguem lidar com isso. Mas fala assim, leva em tal lugar, leva em tal isso, leva em tal ali, leva em tal ali. Tá, mas ninguém passa para pegar e levar assim, vou levar ele no supermercado só para você dormir um pouquinho. Então, esse lado que eu estou trazendo para vocês é justamente para ter também a reflexão nesse sentido de não só inspirar em situações que pessoas sublimam uma dificuldade, mas em olhar para isso, e quando se falar em inclusão mesmo, né, dar essa oportunidade assim, né? Vai para a escola, que nem a escola, Carol contou aí, gente, vocês não têm, cara, o negócio de escola é punk demais. É punk demais. Sabe, eu tenho uma amiga que até coloquei no meu stories hoje, que ela tem um filho de 11 anos, que é autista, e está com uma dificuldade gigantesca
por conta da questão da escola em Osasco. Já foi na Secretaria de Educação, já foi, aí passaram para a Secretaria da Saúde, agora está na Secretaria da Deficiência, e tal. Então existe esse lado também, né? Aí o mais legal era alguém chegar assim e falar assim, você tem que ir na Secretaria de Deficiência? Tenho. Eu fico com ele aqui 2 horinhas, vai lá tranquila lá, resolver. Mas aí a Carol tem que levar a filha, tem que levar o filho, tem que carregar 3 mochilas nas costas, mais a cadeira de roda, e para desmontar no carro ou não, se for no ônibus, então não sabe nem como que anda, né? Aí, uma pessoa só para falar assim, ó, eu carrego as mochilas para você, já tirava um peso das costas dela. É esse movimento mais de humanização que nós temos que fazer com a sociedade para elas entenderem, de fato, o que famílias atípicas passam e o que elas necessitam. Porque a Carol não queria que ninguém cuidasse do filho dela. Ela queria dar o amor. Ela faz isso. E com muito amor. Assim como nós pais também não queremos que ninguém cuide. Mas só queremos um tempo para nós, sabe? Tempinhozinho, sabe? Tipo, eu vou almoçar. Dá para sentar na mesa e almoçar sem ter que tá de olho para que o meu filho não engasgue, né? Alguma coisa assim. É só isso. Então, é trazer essa humanização para cuidadores, para cidadãos e para o mundo, para olhar para famílias e crianças com um olhar muito mais humanizado, né? E não tecnicista, vamos dizer assim, de faz esse movimento, isso, aquilo, tal, pega na hora de você limpar a sonda, puxa aqui, tá. É isso aí, meu. Fica de boa que eu sei mais que você. Pode ficar tranquilão. Mas, enfim, é isso aí. Obrigado, Carol, por essa história fantástica, assim, porque isso que o Renato falou também é verdade. Quando a gente está, que você trouxe, né? Que você conheceu o Marcos na mesma egrégora, tudo tal, e quando a gente está junto, a gente tem mais voz, né? E quando a gente tem voz, nos dá força para poder espalhar pelo mundo o que a gente vive. Então é isso aí. Certo, Júlia, querida? Um beijo no Vamos seu escutar coração, agora. viu? Vamos escutar a Júlia e o pai dela agora. Obrigado, Denis. Fantástico. Pode estar certo que a minha cabeça já está fritando aqui para ver o que o Mais Atitude pode pensar em fazer para algumas ações dentro disso que você nos trouxe. Foi muito valioso tua fala. Obrigado, viu? Marcos e Júlia, por favor. Boa noite. Boa noite, Carol. É, Boa noite, Júlia, linda, parabéns, 15 anos, desculpa. então, a Júlia também, ela quer falar, queria te mandar parabéns também para você, Carol. E, e ela tem uma pergunta de como você sentiu ser mãe do Pedro. Uma pergunta dela. Ah, Júlia, que lindo. É a mesma sensação, sabe como? De quando você olha para esse pai seu, assim, que você olha com tanto amor, que sorriso mais lindo. Esse olhar, a sensação é esse olhar que seu pai também te olha, uma sensação de amor infinito, um amor que enche todos os cantos do mundo. Não cabe mais nada além de amor. Um amor incondicional é o que a gente não precisa receber nada. Só esse olhar aí que você olha para o seu pai. Esse olhar que eu carrego aqui, ó. Esse olhar do Pedroca, não sei se dá para vocês verem. Ó, o mesmo olhar do Pedro. Ó, o olhar do Pedroca aqui no meu celular, porque eu acordo e falo: Bom dia, Pedro. Ó, o olhar dele para mim. E esse olhar de amor que transcende tudo, que transcende até a passagem. Então é isso, assim, é incrível.
Eu me sinto uma ganhadora da Mega Sena de poder ter sido mãe do Pedro, porque eu recebi esse amor assim que você olha para o seu pai, que chega até aqui e me dá força também. Hum, Legal. Tá bom? Opa, aí. Aí. É, pegando aqui. Então, tá ouvindo. Que É, linda. então, Carol, a tua história, obrigado pela sua história e acho que 80% um pouco da minha história também, muito parecido. E a sua energia, assim, uma vibração positiva para cima é maravilhoso, assim, ser contaminado por isso, né? Inspira muito. E tá me faltando, né? Alguns anos para cá, eu tinha uma energia assim, acho que a Júlia tem uns 10 anos, 12 anos, aí eu ando meio, é, tipo, fraco, né? Precisando recarregar. E a sua história, ouvindo assim, anima muito, assim, viu? Muito. É, é isso, tem muita. Você quase disse tudo e a pessoa já conhece um pouco da nossa história, já falei bastante aqui, e das dificuldades, mas tem muitos pontos positivos, assim, que é muito intenso, né? Ter um filho especial é bem intenso, assim, é 24 horas intenso. E também é uma coisa assim que eu perguntei para a Júlia, assim, que a Júlia me escolheu, né? Se ela me escolheu para ser pai, falou que sim, então você foi escolhida pelo Pedro, né? Os pais e que é difícil, né? Fica assim, como é difícil, mas é uma honra ter ser escolhida, mas é uma missão que requer muita energia, muita força, né? Que nem o Denis comentou, a gente é muito sozinho, né? Não tem muito apoio, e quando pede apoio é difícil, a gente, enfim, aí só conta com nós mesmos, né? Então, essa questão do sono, como dormir 8 horas é um tesouro, assim, é uma mega sena. O dia de dormir 8 horas é uma mega sena, assim, é um prêmio. Então, é, é isso, a gente se conheceu pelo Facebook, eu já te acompanhava. A dança, né? Nossa, a dança, assim, também comecei a dançar por causa da Júlia. Eu gostava de dançar, mas sozinho, mas a Júlia me levou a praticar dança, eu danço com ela. A Júlia, impressionante como faz, nossa, Júlia, logo dança, né? Vai jogar xadrez. Vou jogar xadrez, dama. Não quer jogar uma coisa mais assim, mais sentado, né? Não, vamos Vai dançar. jogar xadrez é bom, viu, Marcos? Né? Eu não gosto de xadrez. Então vamos dançar e aí é bom, faz bem para a mente, para a saúde. E ela adora um palco, tá nem aí do que os outros vão falar dela. Então, e a gente vai em shopping, passeia, tem uns olhares, né? No começo eu ficava bem, ela também não tá nem aí, quer ver. Agora ela vai dançar quadrilha, tem a festa junina. Estava fora lá dos grupos, ela pediu para a diretora entrar e entrou tá na quadrilha, está esperando um par agora, essa professora, né? Participa. Que Ela, lindo, isso aí, Júlia. Eu adorei seu cabelo e eu quero ver foto da festa então, junina. Muito bem. Seus olhinhos brilhando quando você falou da dança. Fala, pai, xadrez não, eu quero é dançar. Muito bom. então tá bom. Júlia, põe seu pai de padre na festa junina. Depois o Marcos, no fechamento, vai estar com a gente de novo.
Obrigado a vocês aí, por enquanto, pelos depoimentos de cada um. Agora, Carol, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre teus livros, sobre como nasceu esse projeto, sobre o que trata cada um deles, enfim. Fala um pouco dessa tua veia escritora. Você quer que eu pegue os livros? Se tiver fácil aí, Tá pode pegar. facinho, só um minutinho. Pega sim. Mas, Denis, você colocou a gente para pensar, viu? Vou pegar o livro aqui. Pedro, Quan- o livro, tá? Quantas situações semelhantes não devem ter passado perto da gente e a gente não parou para pensar nisso que você falou. Isso é legal. Ó, esse foi o primeiro livro, Pedroca, O Menino que Sabia Voar, Tá? que fala a história que é um concurso de pipas, porque quando o Pedro foi para a escola e os meninos não chegavam perto e tal, eu falei, Pedro, nós temos que fazer um livro, porque aí a gente conta através do livro que todo mundo pode ter um amigo que tem uma deficiência, que seja cadeirante, que é legal se você conversar com os olhos, você prestar atenção. Então, os livros foram a ponte mais bonita que eu encontrei para o Pedro ter amigos na escola, socializar. Esse é o segundo livro, Pedro, Pequeno Grande Príncipe. Ele faz um passeio pelo mundo da matemática, da história e tudo mais, e pergunta no final do livro, como que você se vê daqui a 10 anos? Então, quem termina o livro é o leitor, que o Pedro tinha 13 anos quando eu escrevi esse livro. E o meu terceiro é Pedro Barriga de Baleia, que ele engoliu um pirulito na pandemia e virou o livro, aí o que é o Pedro já mais crescidinho. E aí é legal que a criança pode desenhar o que, que ela gosta de comer, fala sobre o que, que o Pedro gostava de comer, a cara do Pedro aqui, gostoso, olha. Feliz da vida. Feliz da vida em ter engolido pirulito, até que pauzinho do pirulito, quase me matou do coração. E o meu quarto livro é Pedroca no Passeio Mágico, que está sendo ilustrado, e o meu último livro é o Cartas para Pedro, que são cartas que eu escrevi para o Pedro nos últimos tempos, né? E conta um pouquinho de como a gente vivenciou esse processo de entrega para o universo, de ter fé no invisível, de enxergar possibilidades e olhar com generosidade pela passagem da gente, né? Qual que é o propósito da gente? E o Pedro foi gigante, porque ele conseguiu um feito que é muito difícil, que é nunca morrer, né? Então ele está mais vivo. Eu vou em escolas públicas e hoje, quando eu vou na escola e a criança fala assim: Nossa, então o Pedroca gosta de soltar pipa, eu descobri que ele conversa com os olhos e tudo mais. Eu vejo que o Pedro ele nunca vai partir, né? Ele nunca vai estar longe. E isso é incrível, me dá força, me dá combustível, e ele me mostrou que, além de uma vida bonita e digna, ter uma passagem, uma morte digna e bonita, faz a gente se tornar seres humanos melhores. Então, assim, eu poderia viver 1000 vidas que não seria capaz de agradecer o que o Pedro me ensinou, né? E eu achava que eu ia aprender durante a vida, e ele, não, mãe, o aprendizado é agora, né? De me tornar um ser humano com os olhos para o que precisa ser olhado mesmo, né? Com amor, muito amor. E tem como adquirir esses livros? Como que... Tem, eu tô devendo um livro pro Marcos. É só entrar em contato, eu juro que eu mando, viu, Marcos? Né? Eu mando pelo correio, chega pertinho, porque a gente está pertinho, ó, Uberlândia, São Paulo, mando para todo o Brasil, para todo lugar do planeta Terra, eu mando. Tenho cartas para Pedro que a gráfica vai entregar, é R$ 40 cada, mas estou à disposição, eu visito escolas, se alguém falar assim, nossa, se eu for te trazer na escola, eu continuo dançando com a cadeira,
e o projeto é levar a inclusão social através dos livros, da dança, de ferramentas para os professores poderem adequar o conteúdo, são livros que são adotados em escolas, porque precisa de representatividade. Quando uma criança com deficiência vê que existe uma criança que tem uma cadeira de roda na capa de um livro infantil, ela sabe que ela existe, né? Ela sai da invisibilidade. Então, isso é muito importante. Mas o teu livro, os teus livros não estão, por exemplo, numa Amazon. Não, não estão. Eu tenho que pôr. Tá, então, se nós quisermos, por exemplo, divulgar no Instagram do Mais Atitude, e Ah, se que ótimo. interessar em comprar, vai ter que entrar direto em Sim, contato com em você. contato, em contato comigo, e aí eu coloco no correio, faz o Pix. Eu aproveito e mando do Marcos, né, Marcos? Até hoje eu não mandei, que vergonha. Quando Porque a Júlia tiver uns 30 anos, recebe o livro. Eu juro que eu. Júlia, eu vou mandar a Júlia não rir. Eu sou relapso demais. Mas é isso. O meu trabalho hoje consiste em fazer consultoria sobre acessibilidade atitudinal. Eu dou consultorias em empresas sobre o olhar né, como geógrafa, como adaptar os ambientes, principalmente não a parte física, mas humana. Em escola sobre educação inclusiva, tenho pós-graduação e, e a importância desse olhar humanizado, como né, o nosso amigo também falou muito bem, o Denis, sobre não mostrar também que é um mundo de cores, né? Existe muito trabalho, foi com muita luta. Eu escrevia com o Pedro no meu colo, ele ia dormir, eu ia escrever, eu já dormia em cima do livro, aí vai a empresa para ela patrocinar. Então, assim, é muita luta, não é um mundo cor-de-rosa, fantasioso, é muito, muito difícil ser uma mãe, um pai, uma família, né, quando tem uma pessoa com deficiência. O amor é a mola propulsora, mas a gente tem que falar todo dia que existe muitos desafios ainda. Então, essa consciência nos traz essa lucidez de que o amor ele sozinho, ele é a força, mas a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Através do amor, mas com muita política pública para as pessoas terem mais dignidade, para viver com segurança, com uma rede de apoio, né? Eu vejo o Marcos, o Denis falando sobre as dificuldades. A gente tem a gente se espelha porque a gente passou muita situação parecida, com certeza, sobre não ter, né? E é isso. E sigo com o Pedroca no coração. Vou até pegar o porta-retrato pelo celular. Pequeno Pedroca. Sigo com o Pedroca no coração, na mente, no amor. Sorrisão dele para vocês. Não sei se está dando um reflexo. O não, está dando Pedro. para ver, sim. Ah, Pedroca, né, Pedroca? O Pedro é vida, o Pedro é amor. O Pedro mostra que a gente pode o impossível. Carol, peraí que eu me perdi aqui. Está aqui você. No grupo da Egrégora, a gente evita ficar divulgando trabalhos, né, para não transformar o grupo num classificado. Mas toda quinta-feira a gente divulga o trabalho de quem foi o nosso convidado na quarta-feira, né, Ah, que que é bom. uma reciprocidade, né? Então eu acho que você não está lá no grupo, mas você pode enviar para mim o teu link do Instagram. Se você tiver algum PDF, alguma coisa que divulgue o nome dos seus livros, o teu Pix, a forma para a pessoa adquirir, eu quero colocar lá no grupo, eu quero adquirir também, né, porque tenho netos e quero que eles tenham Ah, a que beleza. possibilidade de ter Ótimo. contato com esse tipo de literatura, né? Então, você me envie, por favor, esse material para a gente poder estar divulgando, né? E a gente sempre encerra pedindo para alguém fazer o agradecimento, e eu já tinha pedido para o Marcos, que foi a pessoa que trouxe você até Ah, nós, que né? bom. E vou passar para ele te fazer esse agradecimento, e aí a gente volta para você encerrar, tá? Com as tuas palavras a nossa noite. Então, Marcos, por favor, fazendo um agradecimento para a Júlia em nome do grupo. Para a Bom, Júlia, não, para a Carol. Né?
Fala assim, eu tô querendo meu livro, tia Carol. Foi muito lindo, foi, acho que o amor, né? Muito amor, pelo menos que, o que a gente sentiu aqui. E eu só conheço agora virtualmente, né? Primeira vez que a gente está se falando mesmo. É. E foi um prazer mesmo da tua história de ouvir. A Júlia ouviu também. Ai, Júlia, linda. E é importante isso, né? Ter uma referência, inspiração. E muito obrigado pela participação aqui da Egrégora aqui. Gratidão, Nossa, viu? muita gratidão, Marcos. Me sinto Ah, privilegiada pela pelo nosso encontro, né? A rede social é muito mágica, igual o Renato falou, é um instrumento poderosíssimo, é uma egrégora elétrica que conecta as pessoas do bem e tem esse movimento. Então, sou muito grata por te conhecer, mesmo que às vezes distante, né, Júlia? A gente está assim conectados pelo amor para vencer todo dia, porque o cansaço é grande, mas a gente olha esses olhinhos assim e fica super feliz em poder carregar o amor. Você carrega o amor, né, em forma de gente. E isso é muito poderoso para nós. Então, essa é a minha mensagem, Renato, que a gente possa carregar o amor. Carol, uma coisa só. Da dança que você faz também, podia fazer. Você é uma empreendedora, né? Dessa área. Um festival de dança de cadeirantes, né? De cadeiras. Nossa, eu quero fazer o Uma festival de coisa, dança. Inclusive, eu vou trazer você e a inclusive, Júlia aqui para dançar em Uberlândia. vamos sim, Que vamos sim, bom, com prazer. né? Vai ser demais. Obrigado, Marcos. Júlia, um beijão, viu? Carol, alguns dos amigos aqui, junto comigo, fazem parte, de uma escola de filosofia, aonde lá a gente ouve muito a frase de que o mal é o bem em formação, né? O Marcos, ele comentou num determinado momento que ele perguntou para a Júlia se ela havia escolhido ele como pai, né? Eu não sei se o Pedro, a Júlia, a Bia, o filho do Denis, que agora me fugiu o nome Denis, perdão, é Marcos também? Marcos. É Marcos, né? Marcos. Oh, Marcou, isso. caramba. Eu não sei, Marcos. Marcos, tá? Eu não sei se eles tiveram a oportunidade de olhar um ser lá como Carol, Denis, Edenilson, Marcos e escolheram esses seres. Eu não sei, mas eu acredito muito que alguns seres aceitaram uma missão de vir trazer exemplos, né? Porque se o mal é bem informação, né? A não saúde é para ensinar a ter a saúde, né? E alguns seres talvez aceitem essa missão de vir com tanta diversidade nos ensinar o valor da não adversidade. E para isso, alguns outros seres estão preparados para receber esses seres aqui, né? Então, eu tenho certeza que mães e pais como vocês, que estavam aqui no grupo conosco, se não foram escolhidos exatamente por esses filhos, estavam preparados para recebê-los. E aí, uma coisa não anula a outra, eu acho que, pelo contrário, fortalece, né? Então, em nome do Renato e do Instituto Mais Atitude, eu quero agradecer não só você por ter compartilhado conosco essa etapa da sua vida, mas todos os outros pais, né? É, como disse o próprio Denis, com filhos especiais ou não, né? Mas que tenham aceitado a missão de dar amor, né? E talvez um dos maiores filósofos
1000 últimos anos, né? Que é Cristo, veio para falar de amor, né? Não veio para falar de nada além de amor, né? E testemunhos como o de vocês nos mostram que esse é o caminho, essa é a ferramenta, né? Então, muitíssimo obrigado. Eu aguardo realmente com muito carinho que você me passe o seu material para estar compartilhando com o grupo, né? Fica aqui o nosso convite para toda quarta-feira à noite, que você tiver um tempinho. Esse link que eu te mandei é o mesmo link toda quarta-feira. Então, quando você tiver afim, venha assistir conosco um bate-papo, venha participar. E que saia o quinto, sexto, 10º livro e a gente Amém. possa aprender muito com você, viu? Muito obrigada de todo o meu coração. Um beijo e quero sim fazer parte, já me sinto parte da egrégora. Que bom. Mudou toda a configuração aqui do Zoom. Eu não sei se eles atualizaram. Eu queria, deixa eu ver aqui. Ah, achei. Isso, eu queria abrir toda a Renato, galeria para todo mundo você dá um poder. minutinho para eu? Quem que está falando? Renato, Cida Paiva. Ah, oi, Cida. Cida, Estamos sem a tua só imagem. faço. É que eu estou na cozinha fazendo comida. Tá bom, pode. Eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu estava refletindo o tempo todo sobre isso, né? Acredito que não há enganos na espiritualidade. Então, foram escolhidos os pais e os filhos e estão fazendo uma missão maravilhosa, porque fala de amor, e o amor realmente é tudo isso que a gente ouviu ali e um pouco mais, né? Gratidão, viu? Gratidão, Carol. Beijo para você. Obrigado, Cida. Então, povo lindo que tanto amo, muito obrigado por estarem juntos. Loló, que bom que você chegou. Um beijão. Tadeu também chegou agora há pouco. Um grande abraço, Tadeu. Oi, Dalva. Tudo bem com você? Muito bom estar com vocês. Carol, meu anjo, muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Carol. Boa Beijo, noite, boa muito noite. obrigada, Boa noite gente. a Um todos. beijo. Boa Gratidão. noite. Boa Bom noite. descanso. Boa noite. Tchau, Tem Ju. uma sobrinha que tá morando aí agora, hein, Carol? Que foi pra Federal aí. Cuida dela. Ai, que legal! Nossa, aqui é bom. É. A UFA que é, agora vai voltar às aulas. Tá voltando agora, isso aí. Que bom. Valeu. Um abraço, gente. Com Deus. Tchau, Lívia, Carol. obrigado por estar Tchau. conosco, viu, Obrigada. Lívia? Até Tchau, boa breve. noite. Tchau, um abraço. Bye, bye. Bye, bye.